Cultura, é delegado da Polícia Federal, delegado-chefe da Polícia Federal nesse momento aqui em Foz do Iguaçu, que vale dizer não é o único delegado que está atuando aqui, e que foi delegado chefe em Foz já, em tempos pretéritos, do Núcleo de Operações de 2008 a 2010, depois assumiu em Curitiba a chefia da Delegacia de Entorpecentes e do Grupo Tático. Em 2013, assumiu a Delegacia de Entorpecentes, em 2014, a chefia da Delegacia de Guaíra, em 2017, até o início desse ano, na Delegacia de Cascavel. E conhece, evidentemente, por conta de tudo isso que nós estamos dizendo, conhece os centímetros quadrados do nosso oeste aqui do estado do Paraná. Eu falo do doutor Marco Smith. Bom dia, doutor Marco. Obrigado pela presença do senhor aqui no estúdio da Rádio Cultura. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, eu que agradeço o convite e estamos sempre à disposição de prestar contas à população. E essa mania de cigano é decorrente daquilo que diz a instituição, ou como é que se dão essas transferências, doutor? Nós prestamos concurso para delegado de polícia. Onde me mandar, eu vou ter que ir. Onde me mandar, eu vou ter que ir. Então, passei aqui por Foz, né? No núcleo de operações, depois fui para Curitiba, uma passagem por São Paulo, Guaíra, Cascavel e agora Foz de novo. Onde há necessidade, tem que haver a disponibilidade de realizar o serviço público. Né? Para a gente conhecer o Caboclo Smith, aqui possivelmente norte-americano ou alemão, o sobrenome, de onde vem esse sobrenome, Escocês. Doutor? Escocês. 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 Meu avô paterno veio da Escócia na virada do século XX e se estabeleceu primeiro no Rio de Janeiro, depois em Uberaba, Minas Gerais. Escoceses em Uberaba? Aham. Médico, ele era médico. Ah, tá. E fazia algumas pesquisas. E o senhor é natural de onde? São Paulo. Ah, o senhor é natural de São Paulo. Se bem que eu já me sinto mais paranaense do que paulista, né? Eu já estou aqui há mais de 15 anos, quase 20 anos. Então já estou me sentindo mais paranaense do que paulista. Como é que o senhor tem encontrado a Polícia Federal, especificamente em Foz do Iguaçu, coisa que o senhor já conhecia, mas teve um hiato aí de afastamento e tal? A estrutura da delegacia cresceu. Né? Hoje nós temos mais policiais do que na época que eu passei por aqui. Temos mais viaturas, armas não tanto, precisaríamos reforçar um pouco. E temos assim, em razão da própria mudança judiciária, etc., entendo que tivemos uma redução na nossa capacidade operacional. Eu tenho notado aqui, por conta da reportagem que se ocupa mais dos casos de polícia, estava o Eli dando conta aqui, 4 toneladas ou 3,9 toneladas de maconha apreendida aí nos últimos momentos, vamos colocar assim. O que vale dizer, o que a gente nota é que tem tido uma apreensão maior de drogas, se comparado, não sei se agora está faltando estoque em algum centro, ou a inteligência da polícia está chegando mais nessa situação? Você pode ver que essas apreensões são recentes, né? Sim. Então, é um pouco de mudança de foco na atuação da Polícia Federal, desde que eu cheguei. Né? A gente fez algumas alterações aí na forma de trabalhar, até com um pouco mais de inteligência e mais presença na rua. Né? Mas 4 toneladas não dá para desabastecer nenhum centro, não. Ainda estamos, infelizmente, longe disso. Né? 11h55, Dante. Delegado, dos crimes dos últimos anos investigados e constatados aqui na fronteira, qual de maior incidência, se teve uma mudança no perfil do criminoso aqui na fronteira? Porque sempre foi o contrabando e o tráfico de drogas, né? Mas e hoje, continua assim? Continua assim. O que muda muito é a mercadoria descaminhada ou contrabandeada. Então, hoje nós temos uma grande incidência, por exemplo, de vinho. Vinho? Né? Em 2008, quando eu passei por aqui, não se pensava em descaminho de vinho. Né? Era eletrônico, né? Era eletrônico, exatamente. Hoje, quantas apreensões de computador vocês noticiaram nos últimos 5 anos? É mais celular e vinho, né? Celular de marcas específicas. Sim. Aí você tem vinho, picanha e camarão. Os crimes são os mesmos, mas as mercadorias
que são Do introduzidas no vinho eu mundo. só ouvi falar, esses outros dois. Esses outros dois Mas aí, então, eu não estou por dentro. Então, além da mudança do produto contrabandeado, também está tendo uma mudança do local que ele vem, que aí já não é mais Paraguai, né? Existe um aumento de incidência na fronteira com a Argentina, que há 10 anos atrás era impensável, né? Então, sim, houve uma alteração vamos dizer assim, de rotas. Tá? Isso tem quanto tempo, mais ou menos, essa mudança? De Da uns- pandemia para cá? Não, um pouco. A pandemia, ela acabou acelerando esse fenômeno do vinho, particularmente, né? Que aumentou o consumo de bebidas alcoólicas como um todo na sociedade, e o que acabou beneficiando esse E descaminho a do vinho. dificuldade do deslocamento, doutor, porque é conhecido que aqui em Foz do Iguaçu, muita gente, esse que você fala, volta e meia vai à Argentina para comprar um pouquinho de vinho, algumas garrafas de vinho e tal. Mas o senhor não está cometendo nenhum crime. Não, exatamente, por isso que eu estou contando para o senhor. Eu não sou maluco, Não seria confissão, né? ainda mais tão publicamente. Mas e tinha testemunha? Não, milhares de pessoas que ficaram ouvindo a delação dele lá. Não, exatamente isso. Aí teve o problema da pandemia, que praticamente você fecha a fronteira, Uhum. né? Aí o sujeito vai comprar legalmente, paga um absurdo, porque daí é mercadoria importada, não sei o quê, e etc. O que eu vejo, sem querer ser dedo duro de quem quer que seja, é que você vê, por exemplo, anúncios em redes sociais Sim. da venda de vinho. E que você não encontra o ponto comercial, que você não encontra o CNPJ. Se você fizer isso, porque eu já conversei com pessoas. Se fizer o pagamento, vai cair lá numa outro CNPJ que não tem nada a ver com o objeto da venda de bebidas e tal. É mais ou menos por aí, doutor? Existe isso sim, existe essa forma de comercialização, mas essa é uma forma de comercialização muito a varejo, né? Sim. Tem outras formas de comercialização mais a atacado, que inclusive estão sendo investigadas, né? Porque a quantidade, nós temos apreendido caminhões de vinho, né? Caminhão Barbaridade. cheio de vinho não Mas é uma coisa... contrabando difícil, né? Porque são garrafas, é pesado, Pois é, grande. mas aí essa incidência não é tanto aqui por Foz do Iguaçu, é mais ali naquela fronteira sudoeste, né? Que é muito mais fácil de você passar em razão de você ter um córrego, de você ter uma ponte não alfandegada. Então, isso fica um pouco mais restrito lá. Aqui em Foz, você tem mais esse formiguinha, mais varejo, juntamente com a picanha e o camarão, né? Vindo da Argentina. Como teve sempre também a farinha, o alho e a cebola. Isso são mercadorias que sempre vieram da Argentina. O azeite de oliva. Azeite de oliva ou aquele outro produto que é adulterado e que se vende como um azeite de oliva, né? Que é uma Pois mistura, essa era uma pergunta. Como curioso, às vezes eu já tive lá em Mendonça. Claro que a região ali de Mendonça, de Córdoba e tal, é uma indústria de vinho que você tem ali, né, nos vinhedos argentinos. Mas às vezes eu fico pensando, eles produzem tanto vinho assim para chegar e com todas essa multimarcas, né, de vinho que tem. Eles têm lá as principais bodegas, a Zapata, tem Cubos, como é que é o nome dele? Bom, enfim, tem 3, 4 bodegas lá que são muito Mas tem uma mais infinidade de famosas, marcas, mais né, famosas. de hoje. Mas tem uma Tem infinidade, uma infinidade na de marca e tal. Argentina, de todos os preços. Então é isso que atrai muito, né? Você compra lá, sei lá, se vamos dizer que compra de um atacado ali, a R$10 uma garrafa de vinho, você vai vender por 60 no Brasil. Mais até. Olha só. Mais até. Depende de onde você vai vender, né? Até mais. Quanto mais distante da fronteira, mais caro. Mais caro. Não se tem notícia do sujeito estar comprando um rótulo Não, de falsificação? Não, né? Não tem. Bom, Falsificação em larga escala, pelo menos, né? Nós estamos sim, falando. sim. Uma adulteração pontual pode haver, mas assim, nós não temos notícia de uma falsificação em larga escala, não. O tomador conhece. Né? Normalmente, não, tem É. uns que se exibem. O cara que começa a cheirar Reconhece rolha a de uva. vinho, de não sei o quê, e fazer tanto bochecha, você fala, esse não entende psirica nenhum. Pode botar aí o que você quiser que não vai dar. Mas eu estou brincando aqui com... mas normalmente, sim, ele tem um paladar, ele vai experimentando até chegar a um paladar de vinho que ele satisfaz. O amanhã também é muito importante nessa escolha, Uhum. né?
que é a tal da a famosa ressaca, e por aí vai. Doutor, deixa eu fazer uma pontuação aqui de público, que eu estava dizendo até no início do programa. Se nós pegarmos as instituições, eu tenho 50 anos de rádio. Se nós pegarmos as instituições, assim, de maior vulto, de maior importância da nossa sociedade, eu acho que a Polícia Federal tem a nota, a melhor nota, né? Positivamente a melhor nota. Se comparado, de repente, essa atuação. Hoje, por exemplo, você discute muito a confiança no Poder Judiciário, né? Como é que mudou aqui aquela sentença, como é que o ministro, o desembargador, como é que fez isso? Liberar o bandido, prender o inocente, isso, aquilo. O Alexandre de Moraes, o doutor Alexandre de Moraes, Sua Excelência, ministro do Supremo Tribunal Federal, eu não sei se ele vai numa competição de criança de jardim da infância, por exemplo. Né? Não sei se publicamente ele vai. Ele que é palmeirense ou corintiano, uma coisa assim, é corintiano. Não sei se ele vai a um estádio lá em São Paulo, né? Porque vai receber, claro, algum aplauso, mas com certeza a própria segurança pessoal dele vai estar. Se nós também analisarmos um pouco o Ministério Público Federal, os procuradores gerais da República, muito criticados, muito ponto de interrogação em relação à atuação. E o que me chama muito a atenção e de forma positiva para a Polícia Federal, porque da Operação Lava Jato, que é a maior dos últimos tempos à vida e quem sabe na história da América, a maior operação à vida de investigação, principalmente aqueles agentes públicos, você tem reparos a fazer, né, em relação a isso, aquilo, mas eu não vejo a população descontente com a Polícia Federal. O juiz Moro errou porque a Polícia Federal fez tal ação que lhe induziu em erro. A Polícia Federal não foi fiel ao cumprimento dos preceitos da Constituição, ou prevaricou, ou extrapolou os poderes de ação, etc., etc. O que vale dizer, a Polícia Federal vem ganhando, digamos assim, já tem uma admiração grande do povo brasileiro. O senhor pensa assim também? Não para lhe elogiar, porque o senhor é dos quadros. Não, eu concordo, né? Sem sombra de dúvida, a nossa atuação, graças a Deus, ela tem sido uma atuação de Estado, não de governo. É fruto de um planejamento que foi feito há 20 anos atrás, né? Em que os dirigentes, naquela época, traçaram metas a serem cumpridas, né? Metas de qualidade de polícia judiciária, metas de repressão a desvios de conduta. Fizeram um planejamento estratégico para os 20 anos e que está hoje, né, no auge dos seus resultados. A direção-geral hoje foca bastante em qualidade da prova, em cadeia de custódia, que nós já falamos isso há algum tempo e falávamos sozinhos, né, como instituição. Hoje já se discute bastante a questão de cadeia de custódia, de qualidade da prova. E isso foi visto também, não só na Lava Jato, mas em todas as nossas operações. A nossa atuação, ela antecede, né, a fase de julgamento e se encerra antes que esse julgamento seja feito. Então, nós entregamos ao Ministério Público e ao Judiciário a investigação mais isenta que pode ser feita. Eu não tenho a dúvida disso. Se o alvo da nossa investigação vai ser absolvido, vai ser condenado, o que vai acontecer com ele, não é do nosso interesse. O nosso interesse é fazer a investigação de forma isenta e propiciar a quem tem a competência constitucional que faça um julgamento justo. Cida, me atualiza. Foi ontem que nós noticiamos aqui, eu acho que foi a Polícia Rodoviária Federal, né? A Receita Federal, uma apreensão, doutor, daquela caminhonete. De uma caminhonete. Carregada com telefone, valores altos, R$1.100.000. O casal conduzido para a Polícia Federal. Num carro que vale no mercado 50, 60 mil. Eu queria chegar no seguinte, doutor, uma pergunta, que eu sou bastante curioso em relação a isso. Para mim, eu não tenho dúvida nenhuma de entender, o sujeito está trazendo arma, é crime, prende e acabou, temos conversado. Não tem conversa, entendeu? Sendo uma arma, sendo 500 fuzis, isso para mim pouco importa. O sujeito está trazendo droga,
né? Não tem interpretações, a meu juízo, não tem relativizações e tal. Não, coitado, desempregado e não sei o quê, não sei o quê. Eu tenho alguma situação assim que eu vejo que a disparidade de preço, ela acaba sendo um indutor do crime. Sem dúvida. Porque o sujeito que arrisca a compra de celulares de 1 milhão e tanto, dizer o seguinte, não, vou perder meu carro e posso ficar preso, mas eu ganho 200 mil, sei lá, 300 mil na corrida, né? Sim, eu entendo o que você está falando, até por isso a nossa conversa inicial, né? Por que mudou o que é descaminhado? Porque o sujeito que pratica o descaminho, ele pratica para ganhar dinheiro. Então não vale mais a pena você trazer, por exemplo, um laptop. Porque o sujeito vai comprar no Brasil pelo mesmo preço, vai parcelar e tem garantia. Então ele não vai se arriscar a comprar um de origem duvidosa. Já algumas marcas de celular, essa disparidade de preço entre o mercado ilegal e o mercado legal é grande. Então é atrativo para o criminoso praticar o crime. Mas, por outro lado, nós temos que lembrar que existem uma infinidade de comerciantes que pagam todos os seus impostos, que geram empregos, que pagam os direitos trabalhistas e vivem da comercialização daquele celular. E ele vai ser vítima de uma concorrência ilegal, uma vez que o sujeito, numa barraquinha do lado, está vendendo o mesmo produto que ele, sem nenhum empregado, sem garantir nenhum direito trabalhista e sem pagar nenhum imposto. Então, gera uma concorrência desleal gigantesca para com a pessoa que está cumprindo com todas as suas obrigações. E nesse caso, doutor, estou até aqui no grupo da Polícia Federal, um carro com placas paraguaia, com 140 mil reais em celulares com valores também altos. A Receita Federal também, 1 milhão e 100 mil reais, veículo e mais os telefones. Essas pessoas conduzidas, elas ficam presas? É o delegado que arbitra, é o juiz que arbitra a fiança? Como é que fica essa situação? Porque, no caso, ele disse, o casal foi encaminhado para a Polícia Federal, tanto do caso da Receita, porque da PRF... Porque é federal o crime, né? É da alçada. Nos fala um pouquinho sobre a responsabilidade de descaminho, né? Nós tivemos uma alteração legislativa, antigamente, contrabando e descaminho era a mesma coisa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o descaminho está previsto no artigo 334 e o contrabando no 334-A. Explica, doutor, porque tem muita gente que não sabe tecnicamente a diferença disso. O descaminho é a internação de mercadorias sem o pagamento de imposto. Essas mercadorias são permitidas. Celular, pendrive, HD, vinho. Perfume. São mercadorias permitidas. O contrabando é a internação de mercadorias que são proibidas a importação ou que essa importação necessita de uma autorização prévia. Um pneu, por exemplo. O pneu precisa de autorização prévia, por quê? O pneu tem um problema ambiental. O sujeito que vende pneu no Brasil, ele tem que receber o pneu usado para o descarte correto. O contrabandista, ele vai colocar o pneu no mercado e depois ele não tem obrigação nenhuma, né, de recolher esse pneu. Entendi. Entendeu? Então, são obrigações acessórias, né, que são descumpridas ou a mesma proibição de internação dessa mercadoria. Algumas mercadorias de origem animal, por exemplo, a picanha, é contrabando. Por quê? Porque ela pode trazer doenças que não estão presentes no nosso rebanho bovino. Então, já é um crime mais grave. No descaminho, o próprio delegado de polícia ele pode e deve arbitrar a fiança. Então, ele lavra o flagrante e arbitra a fiança. Se a pessoa depositar essa fiança, ela vai responder o processo em liberdade. Já o contrabando, por ter uma pena mais alta, né, uma pena máxima superior a 4 anos, o delegado lavra o flagrante, encaminha o sujeito para a carceragem e somente o juiz vai decidir se vai ser cabível a fiança ou não. E tem muita gente ficando presa devido a isso. A gente já sabe que o carro, quando ele tem uma camuflagem, a pessoa já perde o carro, né? Sim. Mas a pessoa fica muito tempo presa ou não? É que tem diferença daquele que carrega o contrabando no veículo, como no porta-mala, em um lugar normal, e aquele que esconde no veículo. Aquele que tem um fundo falso no veículo. Tem diferença. O fundo falso, ele aponta para uma profissionalização do crime, né? Se você constrói um fundo falso no seu carro, você está já num nível de profissionalização. Isso demonstra que você pratica aquele delito de forma reiterada. Vai ter uma repercussão muito mais na esfera da cominação da pena pelo juiz e também, se for o caso de descaminho, na hora de se fixar ou não a fiança. Porque o delegado pode não fixar a fiança. Ele pode entender que aquele caso é de gravidade, é reincidente e não cabe a fiança. O senhor certo? falou em pneu.
A moda, aquela moda que a gente já viu antiga, de ir lá no Paraguai, troca os 4 pneus e vem rodando no carro. Tem a questão do caminhoneiro E o cara também. vai num dia de chuva com bastante barro. Coloca um pneu dentro do outro, vem rodando. Como é que está esse panorama aí do pneu? Então, a questão do pneu, esse negócio de colocar um pneu dentro do outro é a pior coisa do mundo. Jamais comprem esse pneu. Quando coloca um pneu dentro do outro, esse é o contrabandista burro, né? Não, você arrebenta toda a trama dele de fibras de fios de aço. Então, aquele pneu não presta para nada. Aquele Eu vi um vídeo outro dia de um caminhão que foi pego na ponte assim, né? Pois é. E esse pneu não vai prestar para nada. Agora, o sujeito que atravessa a ponte da amizade e vai trocar os 4 pneus do carro dele... Doutor... Eu já acho que é um pouco de exagero, né? O senhor estava falando de produtos, citou... A picanha, que até em campanhas políticas a picanha entrou. Coitada também da picanha, está sendo aplaudida, está sendo vaiada, está sendo... Olha, coitada, não tem nada a ver com a história, mas está ali. Mas tem pequenas, salvo o melhor juízo, a Receita hoje permite, por exemplo, a gente ali em Puerto Iguaçu, o senhor me corrija, por favor. Pequenas quantias, por exemplo... Pequenas quantidades, sim. Pequenas quantidades. Sim, desde que seja liberado, inclusive, pelo órgão de agropecuária. Desde que seja liberado, não tem problema nenhum. Mas essas barreiras que vão transformar a entrada de mercadoria em contrabando, e que se necessite uma autorização preliminar, é exatamente para proteger alguns aspectos, ou da nossa economia, ou até mesmo da nossa saúde pública. Né? Porque você, vamos imaginar... que o senhor compre um maço de alface no Paraguai ou na Argentina e que esse maço de alface tenha um fungo que até o momento não existe no Brasil. O senhor está correndo o risco de disseminar uma praga para a cultura brasileira. É esse o motivo do crime ser mais grave, dele ter uma pena mais forte. Certo? Você proteger outros bens jurídicos que não só o recolhimento de imposto. A saúde pública, a agropecuária, etc. Mas, se o próprio órgão responsável pela fiscalização agropecuária entende que não tem potencial lesivo, que não pode trazer nenhuma doença, é autorizado. Como, por exemplo, você pode entrar com vinho, o camarão eu não tenho certeza se pode ou não, a picanha, alguma coisinha você pode. Mas tem a diferença do produto embalado e do in natura, não tem? Do embalado e do in natura, o embalado, ele é permitido, né? Para alguns casos, sim. O in natura já tem uma restrição maior. Tá certo. É que a gente vê, conforme, inclusive, uma disparidade, muita inflação lá na Argentina, tem alguns produtos que são extremamente atrativos. Sim, né? O próprio vinho. O vinho é um deles, produtos de limpeza, que muita gente compra. O combustível que o Paraguai sai lá do país dele, passa por Foz do Iguaçu e vai... Se nós formos ver, inclusive, aquela fila na ponte Tancredo Neves, 70% dos carros que estão ali são carros paraguaios, não são brasileiros, né? Sim. E que vão abastecer. Outro dia, até a polícia da Argentina, no grupo de inteligência, no grupo de segurança aqui da fronteira, galões, 10, 15 galões de combustível, o Paraguai foi buscar lá na Argentina e foi pego pela polícia da Argentina. Sim, nós temos pego alguns também, porque o transporte do combustível em galão é extremamente perigoso, porque a gasolina é volátil, você pode estar transformando seu carro numa bomba ambulante, né? Doutor, essa integração fronteiriça é boa? Como é que está? Que está a polícia aqui, a polícia paraguaia, a argentina? Comando tripartite. Um dos meus primeiros compromissos como chefe da delegacia foi comparecer à reunião do comando tripartite a semana passada, né? Evoluiu bastante desde a época que eu passei por aqui. Eu acho que está cada vez mais próximo do ideal. Como que ela efetua? Tem policiais brasileiros lá no Paraguai trabalhando? Tem policiais paraguaios aqui? Como é que é essa... Não necessariamente. Não há necessariamente essa integração física. Nós da Polícia Federal, temos policiais no Paraguai, temos policiais na Argentina, temos um policial paraguaio aqui na delegacia, mas o comando tripartite é uma troca de informações de inteligência. Isso é feito por vários outros meios, né? O que facilita o comando tripartite é a forma de troca de informações. Então, por exemplo, vocês acabaram de ver a questão das brasileiras que foram presas na Alemanha com a droga. Elas demoraram um mês para ser soltas. Por quê? Porque as autoridades judiciárias alemãs exigiram que a documentação da Polícia Federal fosse enviada pelo Ministério das Relações Exteriores para o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, que enviaria para o Judiciário. No caso do comando tripartite, como é um acordo de cooperação policial, pode ser feita essa troca de documentos sem essa formalidade. De polícia para polícia. Exatamente. E o judiciário aceita isso. Sem burocracia. Exatamente. Você faz uma cooperação direta,
o que torna tudo muito mais ágil. Né? Então, existem outros acordos a serem firmados com a Europol, por exemplo, com outras polícias, para facilitar esse intercâmbio de informações e de documentos. O nosso aeroporto é um aeroporto seguro para quem vai viajar e não ter o mesmo perigo. A gente até comentou aqui, né? As pessoas começam a marcar bagagem, fazer desenho na mala para tentar não pegar, ninguém pegar a sua. O nosso aeroporto é um aeroporto infinitamente menor do que o de Guarulhos. Claro. Então você consegue ter um controle maior, né? O problema ali de Guarulhos foi uma questão de você não ter câmeras adequadas, né? Não conseguir enxergar. E é um problema de coisa muito grande. Agora, aquele crime, doutor, se o senhor me permite dizer, você tem que buscar uma multidão para fazer o crime, né? Claro. Tem que buscar uma multidão, porque você vai passar no guichê, vai passar não sei aonde, no detectador de metal, na esteira, no depósito. Burlaram tudo isso. Tudo isso, né? Mas o problema ali, né, assim, dando uma opinião um pouco de fora, mas como responsável que fui durante anos por segurança aeroportuária, o problema é uma questão que a Polícia Federal bate há séculos e que outros órgãos não entendem que seja importante. É a proibição de entrada em área restrita com aparelho de comunicação. Seja celular, seja rádio, seja o que for. Funcionários de empresas sim, aéreas. De empresas terceirizadas. A utilização de aparelhos de comunicação deveria ser permitida apenas para funcionários do Estado. Entendi. Então, o Eu não policial sei se federal na sua época teve funcionário de empresa aérea que preso. Sim, teve. Teve vários no terminal de carga e outros, etc. Sim, você tem que ter. E nós batemos nisso, o colega lá de Guarulhos com certeza bateu nisso, só que não foi transformado em norma porque outros órgãos discordam disso. Porque, às vezes, o que a gente percebe nisso é o seguinte, você vai passar, vai embarcar, a fivela do teu cinto já está te acusando. Sim. Um canivetinho que você tem, ou qualquer metal que você tem em tamanho maior ali, vai. E, de repente, você diz o seguinte, mas como que essas moças levaram malas burlaram toda a fiscalização. Mas tudo começou quando aquelas duas pessoas lá do terminal de bagagens identificaram duas malas propícias a serem trocadas. A partir daí, eles começaram a comunicação e pediram para trazer as outras. E eu morro de curiosidade no seguinte, tudo bem, foi em Frankfurt, né, que foi feita a apreensão lá na Alemanha. Tá, mas quem está recebendo? A polícia alemã lá só vai colocar a culpa nas meninas de Goiás e no povo ali do aeroporto? Porque tinha alguém lá para receber isso aí. Isso está sendo investigado. Porque, medianamente, Claro. eu digo o seguinte, essa mala não é minha. Né? Essa mala não é minha, é parecida com a minha mala, mas não é minha mala, abri a bagagem, não é minha Provavelmente bagagem. essas duas moças, se essas malas tivessem sido colocadas na esteira, iam ficar com cara de 2 de paus, olhando para as malas, esperando a delas sem receber. Sem receber. Não iriam pegar aquelas, porque aquelas não eram delas. Provavelmente essas malas sequer iriam para a esteira. Se você teria o mesmo problema que você teve em Guarulhos, você teria no aeroporto de Frankfurt. Eu tento compreender assim, e como é que seria então o recolhimento dessas malas na esteira no desembarque lá? Provavelmente essas malas sequer chegariam à esteira. Elas seriam recolhidas antes. Entendi. Da mesma forma que você tinha um esquema em São Paulo, você deve ter lá. um esquema semelhante na Alemanha. Sim, a Entendeu? quadrilha Essa não vai estruturada pra para isso. esteira, essa não vai vai para a esteira. Uma organização E aí- internacional. Exatamente. Sem sombra de dúvida, é uma organização internacional. Cida, qual Olha, outra pergunta? O senhor falou da reunião que o senhor teve essa semana com o grupo. Semana passada. Semana Foi passada? no Paraguai? Alguma tratativa especial foi feita entre os 3 países para trabalhar? Houve uma solicitação da delegação paraguaia, né, com relação à eleição deles, que foi agora no último domingo. Nós fizemos um reforço na migração da ponte, né, porque você tem um fluxo muito grande de paraguaios para o Brasil, então você não poderia deixar um efetivo reduzido para fazer a imigração e, dessa forma, dificultar que eles passassem de volta para o Paraguai para votar. Também foi solicitada um reforço na inteligência para eventuais informações, mas transcorreu sem maiores problemas. Quando o senhor fala que o senhor reativou, não é a palavra do serviço de inteligência. Não, o serviço operacional dá um foco diferente, né? No serviço operacional, uma presença maior na rua, baseada nas informações de inteligência. Só estar na rua não resolve. Uma demanda que cai todo dia aqui no contraponto do ouvinte, do internauta, é os paraguaios, as mães paraguaias que vêm para os sinaleiros de Foz. É um problema que já vem há muintos anos, daí o secretário de assistência Seríssimo. E não social... é só criança e aí mais, não só é criança mais, Não, tem não é só aquele... criança. Isso, nós temos um procedimento lá
A solução disso não é um problema de polícia, gente. Isso é um problema interdisciplinar, certo? Porque, é paraguaio, veio do Paraguai. Perfeito, mas eu não posso barrar a entrada do paraguaio menor de idade com o pai e com a mãe. Eu não posso barrar a entrada do paraguaio menor de idade com a mãe ou com o pai, desde que haja autorização do outro. Mas aquele vídeo da mulher recolhendo dinheiro da Paraguaia com o bebê no colo? Sim. Então, ele veio para cá por quê? Necessidade. Ele veio buscar dinheiro onde tem muito mais, que o Brasil é muito mais rico que o Paraguai, certo? A existência da criança e ela ser paraguaia não transforma isso por si só num problema de polícia, ainda mais da Polícia Federal, né? Nós temos e estamos marcando algumas reuniões multidisciplinares. A solução tem um pedaço da Polícia Federal? Tem um pedaço de atuação da Polícia Federal, mas tem de vários outros órgãos. Consulado Paraguaio, os órgãos de assistência municipais, a questão da Guarda Municipal de Trânsito, tem uma série. Não é culpa de alguém e a solução também não é de um órgão só. Vai ser uma solução interdisciplinar que já tem reunião a ser marcada para que a gente discuta a melhor forma de enfrentar esse problema. Como antigamente se tinha dos malabares dos argentinos, né? Essa era uma constante também. Agora, doutor, nessa questão do menor na fronteira, né? E aí sendo usado para esse tipo de trabalho, a gente sabe que o trabalho na ponte ele é muito feito por amostragem, pelo tamanho do fluxo de pessoas que passam de lá para cá o tempo todo, todos os dias, né? Agora, quanto a menores, não deveria, então, pelo menos quanto a menores, ser fiscalizado 100%? Pois é, se eu for fiscalizar 100%, como a Argentina faz, eu adoraria fiscalizar 100%. Não, mas só a criança passando ali com uma mãe só. Às vezes nem a mãe, né? Então, vamos pegar um exemplo fácil. Qual é a forma mais comum de passagem na ponte? Através da van, certo? Se você está ali, vamos nós dois lá para a ponte, nós vamos olhar Todas 15 as vans passando. Você para Você a ponte. põe... Não. A gente vai olhar e vai parar se que tem menor. O menor está deitado no chão da van, você vai ver? Você não vai ver. Então você vai ter que parar todo mundo. E se você parar todo mundo, você já imaginou o inferno que vira aquilo ali? Você para a fronteira. Você para a ponte. Por mim, eu adoraria fazer isso. Ia ter a redução de mais ou menos 90% em quase todos os meus problemas. Mas o impacto social, de novo, aí não é uma questão de polícia. Aí é uma questão multidisciplinar. O impacto social que isso traria, o custo para o Paraguai e para o próprio Brasil que isso traria. Quantas pessoas estudam medicina no Paraguai? Com a segunda ponte vai melhorar? Não, porque a segunda ponte é para carga. Né? A segunda ponte não é para passagem mas não de veículos leves. Ainda isso, Mas peraí, deixa, não querendo ser mal educado com o senhor. O senhor combinou isso com quem? Isso foi o que me foi passado. Se eles mudaram... Não, porque eu já perguntei para a Receita Federal, falei, mas combinaram com os paraguaios, como diria o ex-jogador de futebol Garrincha? Combinaram com os russos, né? Então, é o que nos foi passado, o nosso planejamento está em cima disso. Vamos lembrar que a Polícia Federal, como polícia de imigração, ela não pode, por exemplo, pegar o paraguaio aqui dentro e devolver, mas a polícia brasileira pode não admitir a entrada. Então, se vier carro de passeio, eu posso determinar o retorno. Porque lá o intendente, e eu já vi autoridades locais ali de Porto Franco dizendo o seguinte, agora vai ser a nossa redenção econômica. E nós vamos fazer uma coisa linda, nós vamos receber o turista, nós vamos não sei o quê. A cidade de Presidente Franco tem um a hora que ele só vê caminhão passando, ele fala, bom, metade da ponte é minha, como é que nós vamos fazer? Eles querem fazer um desenvolvimento econômico e turístico em Presidente Franco também, para isso eles contam com passagem de veículos de passeio. Sim, isso não é uma conversa estranha para mim, né? Por óbvio que não é uma conversa estranha, mas para que também não está errado o prefeito lá, ele quer desenvolver a região dele. Só que para que isso aconteça, nós temos que ter planejamento. Lá atrás eu não disse que a nossa credibilidade hoje é devido ao planejamento que aconteceu há 20 anos atrás? Isso. Não adianta a gente querer achar que de hoje para amanhã vai mudar tudo e vai ser assim e vai ser melhor. Não, vai ser uma tragédia. Se eles querem isso, que submetam as autoridades brasileiras e que nos permitam fazer um planejamento para que a gente consiga atender. Né? Eu falei assim, é só caminhão, é o que eu tenho planejado para quando abrir a ponte. Se for de outra forma, eu tenho que mudar meu planejamento, tenho que adequar as minhas instalações. Não é a Polícia Federal que determina se vai ser só caminhão ou só carro. A gente cumpre a determinação, até uma determinação do governo federal, dos acordos de Mercosul, é um troço gigantesco.
Mas eu preciso me programar e me planejar. Agora, doutor, dentro da previsão de a ponte já começar a funcionar, a segunda ponte, né? Entre 1 ano e meio e 2 anos, que é quando a Perimetral e Porto Seco devem estar concluídos. A Polícia Federal já tem efetivo para trabalhar em três pontes? 3 pontos, um aeroporto e mais o plantão da sede. Exato. E fora, nós ajudamos o plantão de Capanema, que é outro porto Capanema alfandegado. já Está dando fecha lá, muita não tem confusão ali no Santo Antônio, doutor? Santo Antônio do Sudoeste, muito Não, flagrante. não. Digo, no Rio Santo Antônio. No Rio ali. Santo Antônio de vez em quando tem. É? De vez em quando tem uma confusãozinha ali. Não. Claro que eu tenho amigos que moram em Capanema. Poxa, né? Mas nem por isso. Mas Capanema atende o posto de fronteira ali, tem uma tendência grande a ser fechado. Opa. Fechar? Sim. Ué? Por quê, doutor? Qual a Porque ligação para abriu Santo Antônio do Sudoeste e, pelos últimos relatórios de imigração, Santo Antônio do Sudoeste é cerca de 50 quilômetros à frente de Capanema Sim. e tem mais de 10 vezes o movimento que tem em Capanema. A Receita Federal, por exemplo, já transformou Santo Antônio do Sudoeste num posto alfandegado. É que Capanema não tem serviço aduaneiro, né? Então Não, é só migração Nem de- Argentina, né? Então fica só a migração ali né? Andrecito, Capanema. E é uma migração pequena, é um fluxo pequeno. Só efetivamente da cidade. Porque o pessoal da região está optando por ir para Santo Antônio do Sudoeste. Então, você pega a gente antes de Capanema, não me lembro qual que é a cidade anterior, que está preferindo passar por Santo Antônio, passar por Capanema e chegar até Santo Antônio e entrar na Argentina por Santo Antônio. Daqui para lá, de lá para cá, como é que é o negócio? Dos dois lados. Eu não lembro qual que é o município antes de Tem Capanema. Capanema, Planalto, Pérola do Oeste, Pranchito, Santo Antônio. Planalto. Não. Pro outro lado, em direção a Cascavel. Qual que é o primeiro município? Capitão Leão das Marques. Capitão, tem gente saindo de Capitão, passando por Por Capanema, Capanema. e indo até Santo Antônio. Está preferindo fazer a entrada na Argentina por Santo Antônio do que por Capanema. Caramba, não sabia desse detalhe. Então tá com a ponte do Rio Santo Antônio ali com os dias contados. Aproveite. Então, Aproveita. Capanema é uma situação particular, né? Até afetiva aquele posto de migração lá, mas o movimento é muito baixo. muito Fecharam a baixo. Estrada do Colono, vão fechar a fronteira. A Capanema vai Vai ficar ficar. isolado, Nós cidade. teremos uma manifestação popular contra a Polícia Federal lá em Capanema. Ah, vão dar grito, tiro, festa. Isso vai ter é até um estudo da Receita, tá? Não é nem nosso. Aham. Tanto é que a Receita saiu de lá, né? Sim, saiu, A Receita verdade. já saiu Verdade. de lá. Nós nos mantivemos lá. O horário de funcionamento, inclusive, está bem reduzido. Está bem reduzido. A Argentina fica até às 7 da noite, por exemplo, aberto. Sendo daqui para lá, tá? Tá lá o posto mas Capanema fecha às 5 da tarde. E você não avança pelo posto e tal. Simplesmente não avança. Pronto. Na Argentina está funcionando. Sim. Então, eu, particularmente, indo para Capanema, falei, pô, não, tá fechado. Né? O pessoal da Argentina ali, tipo assim, o teu compatriota é que não é ligado no serviço. Nós aqui temos... Aí tive que ir lá em Santo Antônio para entrar e daí voltar. Né? Que dá 90 quilômetros quase. Não, dá 90. 70 quilômetros, doutor. Não, dá mais menos. ou Dá menos. uns 50, mais ou menos. É? Dá uns 50. Pelo que eu me lembro, dá uns 50. Doutor, por mim, esse é o tipo da conversa que eu não, sempre tem mais digo assunto. que é de perder O o Dante ônibus. tem mais um, Então vai, diga. Dante, vai. Não, tem essa, imagina. Tem o setor migratório em Foz do Iguaçu, né, doutor? Bom, não quero estar errado, mas imagino que depois de São Paulo, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu talvez É o seja... terceiro, isso. Tá, tô certo, então, né? Porque é a migração de tudo quanto é tipo, não só pela fronteira, mas pelas colônias que nós temos árabe, então é um vai e vem daqui, Oriente Médio, né? Temos chineses e tal. Como que está esse fluxo? Aqui E na melhorar fronteira? Inclusive, esse setor, doutor, de refugiado. atender. Ele tá- refugiados também, né? Nós Sim, passamos a receber. nós temos uma demanda gigantesca de registro de estrangeiros, de naturalização de estrangeiros. E precisamos melhorar um pouco o serviço aí. Nós vamos implantar, talvez na semana que vem já, uma questão de transparência, inclusive, né? Que é a disponibilização de um acesso para que o cidadão que foi atendido, né? No caso, não o cidadão, porque é um estrangeiro, não tem direito a voto, então não é cidadão. O cidadão Mas, estrangeiro. eu não sei se lá ele vai ser estrangeiro. A pessoa humana que é atendida ali no nosso serviço de imigração, ele vai poder avaliar esse serviço, né? Então, ao avaliar esse serviço e esse serviço que foi prestado poder ser linkado a um policial ou a um contratado específico, eu acredito que isso vai
vai dar mais transparência e vai dar uma qualidade melhor ao Mas, atendimento. mas problemas com imigrantes ilegais? O problema com o De imigrante âmbito legal... de Polícia Federal, né? Não, assim, a nossa legislação não permite que a gente expulse... Foragidos, essas coisas? Foragido é uma questão de mandado de prisão em aberto da Interpol. A gente tem mais brasileiros foragidos fora do Brasil do que estrangeiros no Brasil, por incrível que pareça, né? Doutor, É e muito melhorar incrível, a situação de fazer o processo migratório nas duas pontes. É uma demanda que tinha antigamente estagiários, apoiadores ali Não, mas a que gente fazia. já faz nas duas pontes, né? A gente tá... Sim. Mas e tá a com- fila, doutor, na Argentina? na pra- Argentina. É isso que eu ia Aí. entrar, doutor. O que impede de nós fazermos um arregulamento com os irmãos viajar para que a gente não fique 5 dias no sol quente para comprar uma garrafa de vinho? Então, mas aí o problema são os argentinos, né? É a Claro, entrada na Argentina. claro. Os argentinos não. Não, nós temos conversas já com a Com Argentina. toda a tecnologia de que a você gente tem hoje em dia, doutor. unificar a alfândega e a migração, fazer única que valha para os dois países. Tem um projeto, inclusive, do delegado Bordignon, que era a questão daqueles totens e a imigração automatizada, né? Isso nós estamos retomando, inclusive pedir para o Bordignon me ajudar nisso, até porque foi ele o pai da criança, né? Ele entende muito mais do que eu a respeito desse assunto. Estamos tentando retomar isso, e se a gente conseguir retomar os totens, a imigração automatizada, e fizer uma vez só a imigração e a alfândega, num posto único ali no meio, acho que vai melhorar bastante. O argentino, ele é, vamos dizer assim, inarredável de se fazer 100% de imigração do jeito que ele quer e ele acha que tem que ser feito. Isso não vai mudar. E nós, como Estado eles têm soberano, essa nós não, política. nem como governo federal, nem como polícia, muito menos, nós conseguimos chegar lá e dizer assim, olha, não dá para... É porque ninguém é contra a fiscalização. Ninguém é contra a fiscalização. Nem- Que fiscaliza? nem acho. Mas com a tecnologia que nós temos Pois é, hoje em os dia... totens, essa né? questão da unificação, você fazer um posto só, que é meio ridículo você fazer a imigração e a fiscalização na Argentina, aí você anda 600 metros e faz tudo de novo no Brasil. Isso. É muito mais produtivo você fazer um posto único de controle. As conversas já existem nesse sentido, estão relativamente andando bem, né, com a implantação, inclusive, desse totem. Porque o totem vai ler o passaporte e já vai encaminhar para as duas. Vai ser, sim, aí você tem alguns problemas, o sistema argentino é diferente do brasileiro, o totem não fala com nenhum dos dois, e aí nós temos que acertar esses problemas de tecnologia. Mas Tá? fora Mas não essa- está fora do radar essa questão, não. Fora unificar, eles poderiam... Porque eu não acho que eles estão errados em fiscalizar. Não, tudo eu acho que é um jeito de fiscalizar. E digamos que estão corretos em fazer isso. O problema é a forma como que é feito, que eu acho que me parece que é a mesma dos anos 80. Não mudou de nada para cá. Não, tem O quando que eu me acon- conheço por gente é assim. Então tem umas coisas que é uma questão de inteligência, que, por exemplo, os Estados Unidos adotou. O brasileiro que viaja frequentemente para os Estados Unidos, a maioria deles são empresários, ele já não precisa mais parar na fiscalização americana. É automático, abre uma cancela, automaticamente tem um reconhecimento facial ou algum QR Code, e a cancela lá abre e o cidadão brasileiro passa, sem passar por ninguém fisicamente, nenhuma pessoa. Ele passa. O Ele Easy tem essa Pass. liberação. Depois de 10 anos fazendo isso nos Estados Unidos, você passa a ter. Então, talvez essa inteligência a Argentina pudesse ter. A pessoa que mora 30 anos em Foz do Iguaçu, passa a Argentina Duas vezes por frequentemente, mês. 2 vezes por mês para ir jantar, para comprar Nunca alguma teve coisa. nenhuma alteração em solo Nenhuma. argentino. Por que não Sim. ter essa inteligência de passar Não, eu livre? concordo plenamente, a gente só precisa convencer os russos, quer dizer, os argentinos. Só tem que- Né, Argentino, nós no precisamos caso. convencer os argentinos a adotarem isso. A gente está, da nossa parte, o que a gente sugeriu seria um controle único e já com uma forma de automação para agilizar esse processo. Mas os argentinos têm que concordar, nós não podemos impor isso ao argentino. Claro. E eu, Dante, eu tenho... Bom, é a lei de Murphy, né? Chega a minha vez, está trocando o funcionário da guarita. Aí ele fica Até o outro carregando chegar. o mate dele, fica não sei o quê. Aí outros vão discutir o River e o Boca, como é que foi o jogo de domingo e tal. E eu tô ali. E se você abrir a boca, é a pior
besteira que você vai fazer na vida. Porque daí você não vai entrar, aí vai ter problema e etc. Mas, enfim, chegamos, lembra da velha história, não sei se o senhor já estava aqui, do ministro brasileiro que tentou passar para a Argentina. O ministro do Turismo do Brasil Maris Guia, tentou para ir para Porto Iguaçu e não tinha cédula de identidade, apenas o passaporte diplomático. Passaporte não, tinha uma carteira diplomática e tal, mas não tinha identidade. Senador da República, ministro de Estado. Não, nós queremos a carteirinha de identidade do Não senhor. está previsto meia no volta. acordo do Mercosul a identidade de ministro. Nós queremos... eles são assim. Os argentinos Ele são assim. voltou. Não foi uma vez só. Não foi. Várias vezes. Várias vezes. Várias autoridades passaram por isso. Doutor, eu agradeço por demais a cortesia do senhor, a consideração de ter vindo aqui na Rádio Cultura. Sucesso na sua trajetória aqui em Foz do Iguaçu. Competência, habilidade, capacidade não lhe falta. E a Rádio Cultura lhe agradece muito a sua presença aqui. E eu é que agradeço e muito obrigado pelas palavras, né? Espero fazer jus a elas. E eu entendo que nós, funcionários públicos, né, o policial... Um abraço ao doutor Bordignon, grande amigo da casa também. Sim, nós temos que prestar contas. Então, sempre que necessário, essas contas serão prestadas, seja em entrevista, seja em questionamento, seja da forma que for necessário. 12h37.